Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Eu estou muito alegre, pastor Tassis, por ter chegado aqui e poder participar deste culto, aqui na área 105, é isso, né? Pela primeira vez, temos a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Estou feliz de ver o resultado do trabalho. Eu lembro que quando, em 2000, se não me engano, 2011, foi 2011 que começaram a ser instaladas áreas de trabalhos pastorais em avenidas de São Luís, e eu acredito que a primeira foi da área 91, né? Gabina, missionário Gabina na época, hoje pastor, e eu estava com o pastor Jackson na Secretaria de Missões, como motorista, e nós andávamos essa avenida, a outra avenida, atrás de lugar. É muito difícil encontrar um ponto, né, bom para alugarmos. E quando conseguimos aquele, aonde está instalada a área 91, foi assim um milagre e ao mesmo tempo um desafio muito grande na época, né, para a igreja ter que custear um aluguel altíssimo. E alguém dizia assim, porque sempre quando Deus levanta seus instrumentos na terra para fazer a sua obra, Satanás também levanta os seus instrumentos para dizer que não vai dar certo, né? Isso é bíblico. Tem sempre os Sambalates, os Tobias, os Gesem, que vai dizer assim: isso não vai dar certo, é melhor parar, é melhor acabar com esse negócio, que isso não vai dar certo, não vai para frente. Mas Deus também levanta os seus Neemias, que chega, levanta a mão e diz: o Deus dos céus é quem nos dará a vitória, e nós, os seus servos, nos levantaremos e faremos a obra. E aqui está mais um resultado, né? Eu acredito que nos primeiros dias foi muito difícil, né? Mas olha, tem vocal infantil, tem um conjunto, onde eu ia elogiar agora o conjunto aqui para a gente fazer já um solo. Quando eu vim de casa, eu digo, praticamente lá só tem o pastor Tassi que toca, e toca muito bem. Eu digo, mas ele estando lá, a gente toca e canta junto, porque na aldeia é só eu tocando violão. E aí, como o pastor Tassi, ele toca muito bem, eu digo, nós está salvo o culto. Mas aí eu encontrei esse conjunto aqui, esse ministério aqui, eu digo, rapaz, o negócio aqui está bom demais, né? Aí na hora de tirar um 10, eles já não estavam aqui mais. É outro nível de frente, sentar, isso, mas deixa esse abençoado aqui, que ele já está entrando para a minha tribo, inclusive, não, e também a tribo dos Piterel, né? Ele já está já com uma iniciação, também e nós vamos já fazer alguma coisinha aí, Ré maior. Eu gostei muito do ministério aqui, viu? E vocês já estão no rumo, já prontos já para fazer missões indígenas. Por quê, pastor? Eles gostam muito de cantar. Eu vejo que vocês gostam também demais. Já tem uma base. Deu ré, mãe? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome que é santo. Vamos adorar a Deus. Gente, só um minutinho. Esse hino é lindo, não é verdade? É um convite para nós adorarmos a Deus. Na língua dos índios Capó, ele diz assim: Tupan Kotitayahó, Tupan Kotitayahó. Vamos adorar a Deus. Mas fica melhor ainda se eu chamar Remiricó, Jesus, Azingat Panté. É a minha esposa. A gente chama Remiricó, é minha esposa. É Kuzan Katuahu.
é a mulher mais bonita do mundo. Desculpe, maridos. Remiricó. Remiricó é a minha esposa. Remiricó. Ipiacatuari. Eu te amo. Essa música que nós estamos cantando foi que nós ensinamos para um indígena Capó. Foi a primeira alma de um indígena por quem nós oramos. Isso com 6 meses pregando quase todo dia para eles. Nós só conseguimos orar pela primeira alma depois de 6 meses. E depois eu vou contar a circunstância, como foi que nós oramos por essa alma, que é para você dar o maior glória desta noite, tá bom? Segura aí. Mas eu cantei esse hino para ele, aí ele ouviu e disse: missionário, esse hino é a minha história. Eu digo: como assim? Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Aí eu segurei. Ele disse: vamos escrever esse hino para minha língua. Eu preciso cantar esse hino na minha língua. Eu disse: vamos. Ficou assim. Tu pacote da Jarro, tu pacote da Jarro, já abandonaré Jarro, tu pacote da Jarro. Mudiri regirahan, amor regirahan, e eterno reator, e eterno regator. O pacote da Jarro, ele veio em minha vida. É verdade, canto. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Do pacote da glória a Deus. Estou dizendo para ela que se o pastor não se incomodar que a gente pregue 2 horas, eu chamo de novo. Queridos, abram a Bíblia comigo para a gente ganhar tempo, porque eu já só vou ter 2 horas mesmo para pregar. Ninguém acredita. Texto bastante conhecido, especialmente agora para quem está frequentando a escola bíblica dominical, como disse o pastor Tassis. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1:8, ainda que você conheça o texto, mas deixe a sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Glória a Deus. Esse barulho é maravilhoso, né?
tchá, a folha, isso, né? A folhinha passando. Eu me lembro dos irmãos indígenas, eles agora estão bereando, os irmãos, eles procuram e um ajuda o outro. E outro dia eu fui querer ler um texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, se não me engano, e aí a nossa Iaiá, que é a avó da aldeia, a matriarca, e ela gosta, ela tem Bíblia tanto em português como na língua, e ela estava com uma Bíblia em português e não estava achando o texto, e aí quando eu já disse, amém irmãos, quando eu fui começar a ler, ela disse, aí ela junto com a neta dela, ela disse, eu digo, o que foi, meu Deus do céu? Não, eu digo, entendi, ela não achou ainda, não queria que eu começasse a leitura, porque ela não havia achado. Eu digo, eu espero, quantos minutos for necessário. Pronto, ainda mais que Iaiá é a autoridade, né? Mas os irmãos acharam? Digo amém? Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis tanto em como em toda e até os confins. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu estava vendo mais fotos aí agorinha, né? Dá para botar a primeira foto? Nossa, se puder, isso, segure aí. Queridos, como já fomos apresentados, sou pastor Vigílio, pastor desta igreja, da IADESL, desde 2015, e desde 2012, nós fomos enviados para o campo missionário, para trabalhar com os povos indígenas, primeiramente com os Kaapó, mas na frente com os Guajajara. Já trabalhamos já em 3 reservas Guajajaras, com esta que estamos trabalhando agora. Atualmente estamos trabalhando com os indígenas da reserva Araribóia, que fica no centro-sul do Maranhão, faz fronteira com 6 municípios, de tão grande que é a reserva, 430 mil hectares, faz fronteira com 6 municípios, né, com mais de 200 aldeias, uma grande população indígena, uma das maiores do Brasil, a reserva Araribóia. E nós estamos responsáveis ali para levar o evangelho para 18 aldeias, numa região de 18 aldeias, num raio de 45 quilômetros, né? E, por graça de Deus, desde maio deste ano, dia 10 de maio, nós tomamos posse ali como missionários. A SEADEMA, que já tinha colocado o missionário lá, entendeu por bem transformar a área em uma área missionária, não um campo, mas uma área missionária da SEADEMA, né? E houve então a necessidade da coordenação de um pastor missionário, e foi aí que nós entramos. Estávamos aqui trabalhando na IADESL, junto ao pastor Coutinho, mais precisamente na área 5, auxiliando o trabalho do Senhor ali, trabalhando na área da música no Projeto Centenário, como já disse o pastor Tassis, coordenamos, criamos, formamos e coordenamos o coral do Centenário, que louvou a Deus, celebrou a Deus por 100 anos desta igreja, no Espaço Centenário. E logo depois, disse para o pastor Coutinho que nós estávamos à disposição da igreja para a obra missionária, pois esta é a nossa vocação, é a nossa chamada. Ele até nos apresentou outro dia no Templo Central, está lembrado, acho que alguns irmãos aqui que estavam lá naquele dia, ele inclusive disse que algumas áreas foi nos cedido para nós termos a oportunidade de trabalhar aqui em São Luís, mas o que pesou mesmo na decisão foi a questão da chamada, da vocação, né? Não que nós não sabemos trabalhar em igrejas, em centro urbano, eu digo que eu tive o privilégio de trabalhar por 18 anos com um dos melhores pastores no nível administrativo, que é o pastor Jackson Douglas. Então, aprendi muita coisa naquela igreja grande, onde Tassi já esteve lá pregando, inclusive, na área 5. E nós, graças a Deus, temos bastante conhecimento administrativo,
mas o que pesa mesmo é a questão vocacional. E então o pastor Coutinho disse, tudo bem, então deixa passar o centenário e vamos esperar ver onde que a porta vai se abrir para nós te enviar então. Foi quando surgiu a oportunidade, como eu já falei, da SEADEMA, esse convite da SEADEMA para nós irmos para a reserva Araribóia. Estamos ali desde o mês de maio, 10 de maio. Passaram-se 5 meses e uns dias, e por graça de Deus, com 2 meses nós conseguimos construir a casa pastoral, porque não tinha uma casa para a gente morar, morávamos em um quartinho que foi cedido lá pela comunidade indígena, e construímos uma casa boa, com 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, no estilo deles, que é de adobro, né? As casas lá são todas de taipa, não tem nenhuma casa de alvenaria, mas fizemos ainda uma casa de adobro, né? O pessoal que são mais antigos conhece, então, a história. E queremos começar agora a construção de um templo, que será o templo central. E por graça de Deus, quando chegamos ali, na nossa posse, tinha umas 20 pessoas no culto de posse. Era posse nossa e despedida do outro obreiro do missionário. Só que eu fui descobrir uns dias depois que essas 20 pessoas, 60% delas não eram crentes, foram convidadas para estar na posse. Indígenas. Porque no nosso primeiro culto, que foi um dia depois, culto de ensino, tinham apenas 5 irmãos no culto, além de mim e da minha esposa. Apenas um homem, a gente chama um auá, né? Pete in auá, aquele que está com a mão na cabeça, de blusa preta. Era o único homem que congregava. E ele nem era de lá, da aldeia. Ele é crente, mas é de outra aldeia. E estava lá porque ele é filho da Yayá. Estava lá. E hoje, por graça de Deus, depois de 5 meses, por isso que eu me maravilho muito de ver esse povo aqui maravilhoso, abençoado, né? A gente que passa lá fora nem imagina. E depois de 5 meses, trabalhando, orando, passa a próxima foto. Deixa eu ver se vai estar na ordem. Eita, glória. Quantos podem dar glória a Deus? Isso aqui foi já no Dia dos Pais. Estava uma bênção. E a casinha agora está apertada. Vocês podem ver que esse é o templo central. Lá não tem porta e nem janela. E nem relógio, que persegue tantos pregadores. A gente se baseia sempre na lua. Quando a lua dá certinho aqui, pronto, na hora de acabar o culto. E esse é o nosso templo central, agora está assim. Vai passando, irmão. Deixa eu ver a próxima foto. Por graça de Deus, irmãos, nós formamos a nossa escolinha de música. Levamos um professor de São Luís, que vai uma vez por mês. Temos 20 alunos agora estudando música indígenas, irmãos. Glória a Deus. Vai passando. A minha esposa também montou o grupo de coreografia de jovens e adolescentes. Aquela escola de música, o nome dela, da escola, é a Escola de Música Ximueté, significa adoração. E o grupo de coreografia é gesto de adoração. Passe a próxima. Essa foi a festinha das crianças agora, foi a primeira que eles tiveram. E nós fizemos uma festa para mais de 100 crianças. E Deus abençoou, levantou pessoas aqui em São Luís que enviaram recursos, e nós compramos brinquedos para todas as crianças. Refrigerante, pipoca, balão para todo mundo, e eles estão fazendo a festa. Passe aí, irmão. Mas pela manhã, antes da festa, que foi à tarde, as crianças fizeram evangelismo criativo nas aldeias, em 4 aldeias, né? Reunimos crianças de 4 aldeias para evangelizar a maior aldeia da região. Dá para dar um zoom nesse cartaz bem no meio, o amarelo fraco. O amarelo fraco está na língua indígena, se vocês observarem. O roxo está Jesus está voltando, o amarelo forte Jesus salva, mas esse amarelo fraco, bem aqui está escrito Tupantairi Uiricó. Tupantairi Uairicó. Uairicócé. Quer dizer, Jesus está vindo. Passe a próxima foto.
Ok, aí nós chegamos no batismo. O pastor Reginaldo Ribeiro, nosso diretor de missões, esteve conosco no último final de semana e nós realizamos o primeiro batismo nas águas dos índios Guajajaras, nessa região. Esse que vocês estão vendo ali com cocar, sou eu, porque não está aparecendo a piterel. O careca significa piterel. Não está aparecendo, mas sou eu que estou ali no meio, certo? Com o meu cocar. E 16 indígenas, jovens e adultos desceram as águas do batismo, com muita alegria. E a Santa Ceia foi no dia seguinte, e a nossa ceia foi à base de vinho de açaí e beiju, porque diferente dos judeus do tempo de Jesus, que tinham o fruto da videira, nós temos o fruto da jussareira. Foi uma bênção. Isso, mas sem açúcar, é a original. Já tem irmãos aqui em São Luís que receberam as fotos e dizem: pastor, eu quero ceiar lá com um copo de 180 ml. Passe a próxima foto, irmão. Aí na beira do rio, eu, pastor Reginaldo, ok. Próxima foto, irmão. Depois eu vou disponibilizar, está no celular do pastor Tassis, ele vai compartilhar com o grupo da igreja. Isso. Próximo. Próximo. Aí. Essa aí, ó, acho que vai ser a última foto que nós vamos ver agora. Depois, mais na frente, nós vamos mostrar um vídeo para os irmãos de 1 minuto sobre o nosso batismo. Também tem um vídeo das crianças aí, tem um vídeo das crianças. Ele é bem 5 segundos apenas, só para... Isso aí é nosso desafio. É o terreno da igreja. Está limpinho agora. Só no ponto de começar a construção, né? Porque a casa lá já está apertada. E é o templo central que queremos construir. Todo no sistema cultural, ele será redondo. Será estilo oca, né? Já está tudo no esquema para começarmos a construção. Com o favor de Deus, em dezembro, nós já queremos fazer o primeiro culto lá. E vai dar certo, pastor? Vai. O Senhor já disse que vai dar certinho assim. Deus inclusive levantou um construtor aqui de São Luís que esteve conosco lá. E ele vai passar agora 15 a 20 dias em novembro construindo o templo. Tá no jeito? Ok. Áudio, por gentileza, vai do início. Esse é o batismo. Pode passar do início, que aqui não saiu.
Amém. Está repetindo agora. Quantos glorificam ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Isso é só um resumo do resumo. É muita coisa, é muito material. Nós pegamos só uma foto de cada evento para mostrar, compartilhar com os irmãos. Porque existe uma pergunta quando a gente fala sobre missões, sobretudo missões indígenas. Alguém pergunta assim, mas pastor, missões indígenas, mas por que os índios? Me perguntaram quando fui enviado em 2012, mas por que os índios? Pastor Vigílio está deixando o coral geral, eu era maestro do coral geral do Templo Central, e eu mesmo me perguntava, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estava na minha zona de conforto, no Templo Central, ar-condicionado, só escutava a ordem do pastor Coutinho, né? E agora o Senhor derramou essa carga de paixão no meu coração, pela alma dos povos indígenas, e eu quero ir ao Curumitauá. Meu filho, quando foi para o campo missionário, era bem lourinho, aí os indígenas colocaram o nome dele de Curumitauá, porque é o menino lourinho. E aí, o Senhor dizia para mim, não temas. Eu perguntava, por que eu, Senhor? Ele, não temas. Eu digo, Senhor, eu não sei atirar, não sei caçar, não sei pescar, o que eu vou fazer lá? E o Senhor diz, crê somente. Mas o coração ardendo para ir para um lugar sem energia elétrica, irmãos. Sem nada. E nós fomos. E quando chegamos lá, com um ano que nós estávamos realizando um trabalho com as crianças na aldeia, nós tínhamos um coral infantil, que louvava a Deus com muita alegria, e vocês me fizeram lembrar um pouco deles, enquanto vocês estavam cantando, me fizeram lembrar um pouco, e porque a gente gosta da música, amém? Mas os índios, eles amam a música. Eles não cansam com 3 hinos da harpa, como a gente cansa, que agora já quer ter caído para 2 em algumas igrejas. Eles só cansam depois de cantar 15, um atrás do outro. E um belo dia, nós cantando em um culto vespertino, eu não tinha mais repertório, não estava mais vindo mais música na minha cabeça. Eu já estava indo aqui para Ministério Hebron. Por isso eu pulo, na presença do rei. E a poeira subia, irmão, os índios pulando. E meu dedo começando a cortar com a corda do violão, quem toca violão sabe. 10 indo para frente, irmão. Mesmo quem tem um dedo encaliçado, começa a cortar. E eu digo, Jesus, eles não vão cansar. Quando eles cansavam, eles se sentavam no chão, nas toras, e eu começava a ministrar, baseado naquilo que a gente estava cantando. A letra do hino eu ia aproveitando, ia levando a palavra. Mas nesse dia eles não cansavam. 15 hinos. É quando Deus começa a falar ao meu coração, respondendo o questionamento que outros e eu também fazia. Por que você não é maestro de coral? Por que o pastor não envia um pregador eloquente, um ganhador de almas? Por que o maestro? E então, Deus começa a falar para mim. Os meninos pulando, e Deus falando ao meu coração. Você entendeu agora por que é que eu trouxe você para cá? É porque aqui eu não precisava de um pregador eloquente. Aqui eu estava precisando era de um maestro. Xalamaço de cantará. Eita, Deus maravilhoso. Paulo nos ajuda a entender essa loucura, né? De Deus. Quando ele diz aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante: vejam, meus amados irmãos, que não foram muito de vós escolhidos, chamados por Deus, por conta da sua força, da sua sabedoria, da sua nobreza, porque vocês pertencem a famílias ricas. Não, pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as
coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as que não são, as desprezíveis, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie na sua presença, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia! Glorie-se no Senhor. É isso que faz Davi. Olha, é só que essas loucuras só acontecem na mente de Deus, irmãos. Golias desafiando alguém do exército de Saul, e Deus resolve então mandar Davi, o pequeno pastor de ovelha. É verdade? Deus poderia mandar Abner, Jonatas, guerreiros, teriam pouca chance, é verdade, mas eram guerreiros experimentados, homens experimentados na guerra, na batalha. Mas Deus resolve enviar quem? Davi, que cuidava de ovelhas. E quando Golias olha para Davi, esculacha Davi, não é verdade? E então Davi, cheio de autoridade, cheio de Deus, diz assim para Golias: ei Golias, hoje mesmo Deus vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e teu corpo darei às bestas feras da terra, para que toda a terra saiba que eu sou o novo rei de Israel. Não, segura glória, irmão, segura, porque aí ele estava se gloriando. Se ele dissesse isso mesmo que eu acabei de falar, ele estava se gloriando. Você ouviram o texto lá de Coríntios? Para que nenhuma carne se vanglorie na sua presença, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ei Golias, para que toda a terra saiba, assim diz o texto, que há Deus em Israel. Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, isto é, a glória é dele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segura aí, Deus resolve mandar o maestro, irmão. Mas por que Deus faz isso? Ora, porque a glória é dele. Quando chegaram os relatórios lá da reserva Capó, pastor, já tem 25 crentes. Pastor, já tem um crente aqui que já está tocando violão. Capó, meu Deus. Todo mundo começaram a ouvir os testemunhos e dizer: Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é... Ora, se o pastor Coutinho tem enviado um pregador, um ganhador de almas, de muitos que tem aqui em São Luís, quando chegasse o relatório, todo mundo ia dizer: mas também foi esse pregador aí, a gente já podia esperar, era isso mesmo dele, não é verdade? Mas Deus não faz assim, porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus envia o maestro, por quê? Aí quando chega o relatório, todo mundo diz: a ele a glória, a ele a honra, bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, o Senhor ainda não respondeu, porque os indígenas? Atos capítulo 1, versículo 8, onde vocês leram, responde essa questão. Aí Jesus fala, e Lucas registra a dinâmica da evangelização, a dinâmica das missões. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Este é o propósito de Jesus em batizar cada crente, cada irmão em sua igreja com o Espírito Santo, é para ser testemunhas. Amém, irmãos? E o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu lembrei que eu participei da primeira turma do curso de missões. Eu acho que era de uma turma e o pastor Tassis era de outra turma, mas nós formamos ali praticamente juntos, né? Eu não recebi o meu diploma, porque quando faltava algumas semanas para a formatura, eu fui enviado para o campo missionário. Lembrei agora desse detalhe aqui. Nós participamos praticamente, fomos ali a primeira turma, né, do CMT, aqui no Vinhais. E eu lembro que nesse período a gente pregava muito esse texto, e uma das coisas que a gente fazia é fazer uma aplicação contemporânea, tipo, se Jesus estivesse aqui agora, ele diria para esta igreja da área 105,
e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em São Luís, como em todo o Maranhão, e no Brasil, e até os confins da terra. Amém? É uma aplicação contemporânea lógica, sim ou não? Tem uma lógica nisso. Porém, tem um problema. O problema está exatamente nessa parte aqui, ó. Porque quando Jesus diz tanto em Jerusalém, nós sabemos que a nossa Jerusalém é onde nós moramos. Amém, irmãos? Toda a Judéia são os lugares circunvizinhos. Se dissermos Maranhão, ou seja, é os lugares circunvizinhos da nossa Jerusalém, São Luís. Até aí tudo bem? Amém? O problema é quando a gente vai aplicar agora em Samaria, e aí a gente pode dizer, e no Brasil, aí tem um problema sério, porque Jesus, quando diz Samaria, ele não está falando apenas de uma outra região geográfica, não, mas Jesus está falando sobre um outro povo, uma outra raça, mas não somente um outro povo, uma outra raça. Jesus, quando cita e Samaria, ele está falando de um outro povo, uma outra raça, considerada inferior pelos judeus, uma raça indesejável dos judeus, povo este com quem os judeus não mantinham relação amigável, amistosa. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Vocês estão lembrados que a mulher samaritana, capítulo 4 de João, disse para Jesus no poço de Jacó: como é que pede de beber a mim, sendo você um judeu e eu uma mulher samaritana? Não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Era um problema grave de relacionamento, era uma barreira cultural, racial, religiosa, enorme. Um problema de mais de 700 anos de distanciamento. Era isso a barreira que judeus e samaritanos precisavam transpor. Eles não se comunicavam. Um judeu para ir para Samaria, aliás, um judeu para ir de Jerusalém para Galiléia, deveria passar nas terras de Samaria. Mas sabe o que os judeus faziam? Eles davam uma volta enorme de mais de semana de viagem, só para não pisar naquela terra considerada imunda, impura. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E agora Jesus diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa expressão e Samaria é a mesma que Jesus usa através do anjo, quando ele ressuscitou, e o anjo do Senhor chega para Pedro e diz assim, aliás, chega para as mulheres e diz: o Senhor não está mais aqui, ele já ressuscitou. Diga para os discípulos e Pedro que o mestre está aguardando eles para um jantar na Galileia. Eu pergunto para vocês, por que Jesus diz todos os discípulos, diga para todos os discípulos e Pedro? Eu pergunto, Pedro não era discípulo de Jesus, sim ou não? E por que ele diz todos os discípulos e Pedro? É pelo fato que Jesus havia morrido fazia 3 dias e ressuscitou agora. E todas as mídias sociais sabiam que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, irmãos, todo mundo já sabia disso. E Jesus temia que as mulheres fizessem retaliação com o nome de Pedro e deixasse ele de fora desta convocação. Por isso é que Jesus disse todos os discípulos e Pedro. É assim também que ele utiliza agora a expressão toda a Judéia e Samaria, porque no tempo de Jesus, Samaria fazia parte da província da Judéia. Se ele disse toda a Judéia, nem precisava mais citar o nome Samaria. É como se ele dissesse todo o Brasil e Maranhão. Faz parte, sim ou não? A Samaria fazia parte da província da Judéia, mas Jesus dá um destaque para Samaria. Toda a Judéia e Samaria. Essa expressão em Samaria quer dizer: desçam lá, vão lá, rompam as barreiras, rompem os obstáculos religiosos, culturais, raciais, desçam lá, porque eu morri por eles também.
É o que Paulo diz, queridos irmãos, quando escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 28, no que diz respeito à salvação, não há distinção, diferença entre judeu e grego, entre macho e fêmea, entre servo ou livre, porque todos somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, homens de todas as línguas, povos e nação. Aleluia, glória a Deus. O texto da nossa lição de hoje é o texto áureo da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo 16, não é assim? Porque Deus amou o quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, isto é, a humanidade inteira, de uma maneira tal que deu seu único Filho, do Panta Ir, o seu único Filho, para nós, por todos nós, para morrer na cruz do Calvário, por todos nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 5, da segunda carta, versículo 15, ele diz: porque ele morreu por todos, para que os que agora vivem, não vivam mais para si mesmo, mas viva para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Tudo bem, pastor, mas os indígenas, será se eles se convertem? Um pastor já quase perto de jubilar chegou para mim e disse: eu não prego para esse povo, porque a gente prega, e eles não se convertem, eles não largam aquelas coisas deles. E eu disse: Jesus, tem misericórdia, ó Senhor, ainda bem que ele já está se aposentando, porque se ele tivesse entrando no ministério, assim novinho como o pastor Tassis, ele tinha muito tempo para acabar com a obra missionária, porque ele está indo contra a Bíblia, porque a tua palavra diz, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo, irmão, de todo aquele que crê, aleluia, glória a Deus, de todo aquele que crê. Se você olhar para alguém na face da terra e você dizer: esse aí não se converte nunca, nunca faça, nunca diga nunca, né? Porque para a palavra de Deus não existe isso. Todo aquele que crê, aleluia, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essas fotos que eu abri a ministração mostrando para vocês, é só um testemunho disso que nós estamos falando. Quando Jesus fala em Lucas capítulo 10, a parábola que conhecemos como a parábola do bom samaritano, o Senhor responde para um doutor da lei, quem era o seu próximo. Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi surpreendido por ladrões salteadores, que lhe roubaram e lhe deram uma coça, e lhe deixaram quase morto à beira do caminho. Mas por ali passava um sacerdote que não ligou, passou também um levita que não se importou, mas também passou por ali um samaritano. E o samaritano, olhando aquele judeu que estava quase morto, você já conhece a história, o bom samaritano cuidou dele, acudiu ele, colocou em seu cavalo, levou para um lugar seguro, pagou todas as suas despesas. E Jesus pergunta para o doutor da lei, que era judeu, disse: quem te parece ser o próximo desse teu parente que estava quase morto à beira do caminho? E aquele doutor da lei teve que responder assim, irmãos, meio atravessado, mas reconhecer: foi um samaritano. E Jesus disse: pois vai e faça o mesmo.
Jesus usa essa ilustração, porque ele está contando uma parábola, exatamente para mostrar para a sociedade judaica da época e para nós nos dias atuais, que não existe esta distinção, essa diferença no que diz respeito à salvação, eu repito, e ele usa quem ele quer, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Os indígenas podem se salvar? Sim, e nós somos testemunhas disso. Hoje nós temos cantores indígenas. Um dia o pastor Tassi ainda vai ter coragem de me trazer aqui com um cantor indígena, um músico indígena, um pregador indígena, que estão agora na nossa ausência fazendo culto na aldeia. Eles mesmos estão cantando e pregando. Aleluia, glória a Deus. Na própria língua, irmãos. Como assim, pastor? Ora, quem faz a obra é o Senhor. E através deles, assim como esse samaritano nessa parábola trouxe lição extraordinária para o doutor da lei, através deles, Deus nos dá lições extraordinárias. Quando estive com os Kaapó, eu achava que eu ia para lá, ia ensinar muita coisa para eles, e etc. Eu mais aprendi do que ensinei. Eu achava que eu já tinha cursos disso, curso daquilo outro, teologia, e missiologia, e muita coisa. Mas os dias que eu passei lá, foi uma faculdade espiritual extraordinária, que eu quero compartilhar só um testemunho com vocês, se vocês permitirem. Eu quero contar a história do primeiro indígena que aceitou Jesus como Salvador, o primeiro Kaapó. Amém? 6 meses pregando o evangelho, as crianças já tínhamos um coral infantil, ok, mas sem orar por nenhuma alma de um adulto, de um jovem. Isso nos deixava triste, irmãos. A gente perguntava, Senhor, o que é que a gente está fazendo de errado? Por que não está dando certo? Nós estamos preparando, ensinando, ninguém se converte. Estamos orando, ninguém se converte. Isso já estava deixando a gente agoniado, aperreado. Meu Deus, será que não era de Deus para nós estarmos aqui? Chegam então, enviado a Seadema, 2 pastores e um missionário na nossa casa, porque nós não morávamos com os Kaapó, era proibido morar na aldeia. Eu morava em um povoado que ficava a 20 quilômetros, e a gente dava assistência para 2 aldeias. E nós estávamos no povoado quando chegaram esses pastores, dizendo que foram enviados pela Seadema, e a Seadema já havia entrado em contato com uma aldeia que ficava a 60 quilômetros para dentro da reserva, e estava tudo certo entre a Seadema e o cacique daquela aldeia, para a instalação, a posse de um missionário Caraíu. Nós somos para eles Caraíu. Todo homem não indígena é Caraíu. E quando os pastores contaram isso para nós, eu glorifiquei a Deus, porque é muito difícil chegar e entrar nas aldeias Kaapó. E quando eles disseram que estavam prontos para ir e dar posse para o missionário, eu glorifiquei ao Senhor. E convidamos o pastor do povoado onde nós estávamos morando, e cada um de nós pegamos nossas motos e saímos. 12:00, passamos na casa do cacique da aldeia, onde nós já estávamos fazendo trabalho com as crianças, que ficava próximo, e pedimos para ele um filho, para nos guiar pela trilha, mata adentro. E ele nos cedeu um dos seus filhos, um jovem chamado José Acadihu. Como é o nome dele, irmão? Significa cajueiro grosso. José subiu na minha moto, pilotava a moto muito bem, e eu subi na garupa dele, nós íamos na frente, os demais atrás. Nós saímos 12:00 para vencer 60 quilômetros, nós chegamos 5:45 da tarde. Nós mais carregávamos as motos do que as motos carregavam a gente, porque era muito pau, muita tora de madeira na trilha, e nós tínhamos que arrastar as motos por debaixo, ou então 4 homens botar no ombro e botar por cima, ou então dava volta por dentro do mato. Chegamos quebrados na aldeia, irmãos, mas tudo isso ia passar, toda a fadiga, todo o cansaço, porque nós íamos participar de um culto de posse de um missionário na aldeia. Só que não foi bem assim.
Quando nós chegamos lá, estava acontecendo uma reunião com 13 caciques, Kaapó e a liderança da FUNAI. E quando nós chegamos, eles estavam com uma pauta na reunião: a presença de missionários brancos no meio dos povos Kaapó, e o prejuízo que isso estava causando para a cultura deles. E naquela tarde eles assinaram um documento e estavam enviando esse documento para Brasília. E nesse documento dizia o seguinte: a partir daquele dia, nenhum missionário caraíu branco poderia entrar nas aldeias Kaapó. Com posse do documento, quando voltasse de Brasília esse documento, eles agora poderiam fazer com os missionários caraíu o que eles quisessem. Entenderam? Foi nesse clima amistoso, irmãos, agradável, que nós chegamos fazendo zoada na aldeia deles. E eles nos olharam de longe e disseram: a conversa é tão verdadeira que os jumentos acabaram de chegar para vir comer a nossa maniva. Cercaram a gente na ramada, casa de reunião, com o rosto pintado de genipapo e urucu, com as bordunas e as flechas e os arcos na mão, e irados com a gente, xingavam-nos de todo jeito. Ladrão era o palavrão mais suave, porque para os indígenas, todo branco é ladrão. Como assim, pastor? Eles acham que nós os roubamos desde 1500, quando eles estavam aqui, ó, numa boa, em suas redes, comendo piraça, petu, peixe assado. E nós chegamos da Europa e quase exterminamos a sua raça. Eles eram 6 milhões, cerca de 6 milhões em 1500. Mas foram quase exterminados do território brasileiro pelos brancos. E quando a Constituição foi promulgada em 88, dando direito a eles, que é dever do Estado, dever da União, demarcar e proteger as terras indígenas, e a partir daí eles começaram a crescer de novo. Só que em 88 eles eram apenas 200 mil. Ó, irmão, 6 milhões em 1500, 200 mil em 88. Aí tu diz: então é por isso que eles são desconfiados com o homem branco. Quando chega o homem branco, ele diz: fica todo mundo esperto, porque se eles estão vindo para cá, eles estão querendo roubar alguma coisa. Aí você diz: bom, pastor, se eu não tinha vontade de ir na aldeia até agora, agora mesmo. Mas escute, coração disparou nessa hora, irmão, quando eles cercaram a gente, começaram a insultar, xingar. Meu coração, e os irmãos, os pastores, nós demos a costa aqui um para o outro. Se é para morrer, é todo mundo junto. Para não gastar muita flecha. E eu digo: Pai, tem misericórdia, Senhor. Prepara, Senhor. Irmão, eu achava que era naquela hora. Quando Deus começa a usar o jovem José Acadihu, bate aqui no meu ombro e diz assim: ei, irmão, não vai dar para nós dormir aqui não. Ele não falava português direito. Meu tio é cacique numa aldeia, fica 15 quilômetros. Ele vai deixar nós dormir lá. Eu olhei para ele e disse: boa ideia, irmão. Uma irmã, eu preguei isso aqui outro dia em São Luís, uma irmã disse: pastor, o que é isso? Era para vocês enfrentar, em nome de Jesus. Aí eu olhei para ela e disse assim: irmã, vai ler a Bíblia e vigia. Quantas vezes a Bíblia registra que Jesus tomou os discípulos e foi para outra banda, apertou, vamos para outra banda, apertou de novo, outra banda. Não é chegada a minha hora, dizia Jesus. Jesus disse: se vocês entrarem numa aldeia que não receberem vocês, saiam, bata o pé e não leve de lá nem o
pó daquela cidade, daquele lugar. Não é assim? Mas a gente quando não vigia, não ora, não lê a Bíblia, a gente quer enfrentar no peito, na raça, não dá certo. Quando José falou isso, um de nós disse assim: irmãos, para os índios, a gente precisa falar com o ancião da aldeia, temos assunto para tratar com ele. Aí o chefe deles lá, que estavam lá encurralando a gente, disse assim: olha, vocês têm 20 minutos, que nós demos também 20 minutos aqui para o pessoal e pegar um lanche, um chibel, né? E já já a gente volta, e vocês não podem sair daqui da aldeia hoje, sem esse assunto estar totalmente resolvido. Tá certo? E nós dissemos: tá certo, Catuarri. E eles deram as costas, nós subimos nas motos, pegamos um acelerador que fica desse lado aqui, irmão, e topamos até o que dava. E a poeira subiu, irmão, porque quem tem medo corre. Vamos parar na outra aldeia, 15 quilômetros. Chegamos tristes, Zé Mumica. Zé Mumica significa triste. Zé Mumical, a tristeza bateu. E aí nós falamos para o cacique. Crente pentecostal é assim, irmão. E o cacique nos recebeu bem, não sabia ainda ele da história. Nos recebeu, mandou fritar uma bacia de sapucapiá, coteramo, uma bacia de ovo frito com farinha. E nós botamos para dentro. E aí, 9 horas da noite, alguém teve uma ideia maravilhosa. Vamos orar, vamos. Demos as mãos e começamos a orar ao Senhor assim: Pai, te revela para esse povo, para que eles entendam que o Senhor Jesus morreu por eles também, para que eles saibam que nós não estamos aqui de nós mesmos, mas foi o Senhor que nos mandou, porque o Senhor ama eles também. Enquanto nós orávamos, José Acadihu ficava deitado na rede, só escutando. O dia amanheceu, e nós nos despedimos daquele cacique, agradecemos, e voltamos, todo mundo triste. Eu digo: amanhã eu vou ligar para o pastor Jackson, mandar o caminhão, a missão acabou, porque se a gente entrar numa aldeia agora, corremos risco de vida. O outro disse: eu vou fazer uma carta para Ciadema, que deu tudo errado, aquilo que ele estava pensando. Todo mundo triste, nos despedimos do cacique, pegamos o caminho de volta. Agora te prepara para dar glória. 9h30 da manhã, aqui na moto, na frente, José Acadihu começa a falar comigo: missionário, como é seu nome? Eu disse: meu nome. Ele disse: missionário Ficílio. É porque assim. É porque assim. Eu disse: pode falar, eu estou te escutando. Botei o ouvido aqui no pescoço. Eu estou te escutando, eu te entendo, pode falar. É porque assim. Ele queria formular uma frase em português, mas não achava as palavras. Aí ele vai e diz: é porque assim, eu querer ser o crente também. Ah, Jesus. Ó Deus, abençoe a vida de José. Rei la maia sui de cândara. Veio um negócio assim, tchá, 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 aqui no meu coração. E aí ele disse: tem mais uma coisa. Eu digo: o que foi? Ele disse: o que vocês estão falando e é terráriga, é a verdade. E tem mais. Eu digo: o que foi? Ele disse: eu me senti bem junto com vocês. Irmãos, depois ele me confessou que no meio da confusão chamaram ele de jumento tiramo. Tu é um cachorro que está mostrando para esse jumento o caminho da aldeia. E queriam bater nele também. Por isso que ele arranjou logo um jeitinho de sair correndo com a gente. Aí quando ele fala isso, irmãos, 100 metros na frente, sai um jabuti assim, ó, do mato.
E eu disse, para, ele parou, eu desci da moto, peguei o jabuti, aí lá vi os outros pastores nas motos, eu digo, pastores, olha o que Deus mandou para a gente almoçar hoje. Aí o pastor disse, graças a Deus, mas mais que graças a Deus, mais triste é um, isso é o nosso almoço, irmão. Aí o pastor disse, glória a Deus, então bora agradecer então por essa provisão. De calma, não é só isso não, vamos agradecer pela provisão, e vamos apresentar ao Senhor, José Acadihu, porque ele agora é nosso irmão mais novo. O pastor chegou e disse, meu filho, tu quer ser crente? Ele disse, quero. Aí o outro chegava, tu quer ser crente mesmo? Tipo assim, depois dessa confusão todinha, ele disse, quero. Ainda ele disse, tem mais, a minha mulher que está lá em casa, ela também vai ser crente. Pastor Cláudio Frois ouviu esse testemunho e disse, olha que eu estou precisando de uns 4 índios desse aqui na igreja, porque aqui quem manda são as mulheres. Oramos por ele e não saímos logo, ficamos debaixo de um pé de bacuri, comendo bacuri e dizendo para ele, fazendo discipulado, meu filho, ser crente é assim mesmo, José, está vendo a perseguição, está vendo a prova, é assim, ser crente é com perseguição, é com provação, é com luta, sim, mas tudo isso vai acabar, porque Tupã Eng diz assim, que um dia nós vamos estar na glória, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais perseguição, lá não haverá mais morte, nós estaremos com o Senhor. Maia sede cantará. Ei, irmãos, não dá para contar mais, o tempo já foi, mas testemunho como esse, eu tenho um caminhão, baú, lotado, só do que Deus faz através dos indígenas. Zanepo, Tupã-pé. Glória a Deus. Escutem, quem está lembrado aí do jabuti? Teve uma congregação que eu disse, irmãos, eu tenho que contar um mistério sobre o jabuti, antes de devolver o microfone para o pastor. No final do culto vocês me lembrem sobre o jabuti, e no final eu esqueci e devolvi o microfone para o jabuti, devolvi o microfone para o pastor, não é não, pastor, devolvi o microfone para o pastor, e o irmão lá no fundo disse, pastor, o tatu, e a esposa dele, que tatu, homem, é o jabuti. Tem um mistério grande que envolve o jabuti. Cheguei em São Luís, porque aí eu não liguei mais para o pastor Jackson, pedindo caminhão. Quando eu vim em São Luís, eu vim contar o testemunho, que a primeira alma se converteu a Cristo. Contei o testemunho no final do culto, já saindo, Deus usa um jovem novo convertido para dizer para mim assim, ei pastor, eu gostei muito do seu testemunho, mas a coisa que eu mais gostei no seu testemunho, foi o jabuti. Eu digo, você está brincando com a minha cara, a primeira alma se converteu e tu gostou foi do jabuti? Ele disse, foi, vocês não pediram para Deus em oração uma resposta, um sinal, se era tempo de parar a missão? Eu digo sim. Ele disse, pois Deus respondeu, através do jabuti. Eu disse, como assim? Ele disse, ora, quando o índio aceitou Jesus, Deus poderia mandar qualquer animal, afinal de contas vocês estavam no mato, Deus poderia mandar uma paca, uma cobra, uma onça, um veado, mas Deus resolveu mandar um jabuti, sabe por quê? Eu disse, não, Deus mandou um jabuti, respondendo para vocês, que essa obra entre os povos indígenas, ela é para ser feita assim, ó, olhe para cá, ela é para ser feita assim, ó, pastor, com paciência, dando um passo de cada vez. Não adianta correr, não adianta se precipitar, não adianta se afobar, não, tudo é no tempo de Deus, no tempo de Deus, porque eu dizia, Senhor, 6 meses, ainda não oramos por ninguém, nenhuma alma,
E o Senhor traz a resposta: é no meu tempo, é no meu tempo. Irmã, Deus já dá uma palavra para você nesta noite. É no tempo de Deus. Ah, pastor, mas eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando pela minha esposa, eu estou orando pelos meus filhos, mas parece que não surte efeito. Eu estou pregando, mas parece que a palavra não surte efeito. Ei, nós fomos enviados para pregar, nós fomos enviados para proclamar, mas quem convence é o Espírito Santo. A obra quem faz é Ele. Fique de pé, irmãos, adorando ao Senhor. Já estamos chegando ao finalzinho. Ei, você pode até dizer assim: mas pastor, eu tenho vontade de ir na aldeia, mas parece que essa chance nunca vai chegar. Eu tenho vontade de ir para a África, mas parece que o pastor Tassis não me olha, pastor Coutinho então nem me conhece. Mas quem foi que te disse que campo missionário é apenas a África? Quem te disse que campo missionário é apenas a aldeia? Todo missionário com Cristo no coração, aliás, todo crente com Cristo é um missionário. Eu vou repetir: todo crente com Cristo é um missionário. Onde é que eles estão? Aleluia! E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Sabe o que isso quer dizer? É que tem um campo missionário lá na tua casa te esperando. Tem um campo missionário na tua família. Tem um campo missionário lá na tua rua, no teu condomínio. Tem um campo missionário no teu prédio. Tem um campo missionário na tua faculdade. Tem um campo missionário lá na tua empresa, no teu trabalho. Tem alguém esperando você abrir a boca e dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus está voltando. Abra a boca, fale de Jesus. Ele te ama. Tem alguém entre nós que ainda não é crente esta noite? Tem alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus? Ainda não confessou o seu nome como Senhor e Salvador? Olha o que Jesus está fazendo no meio dos indígenas. Quando nós chegamos, tinha apenas um rapaz, que inclusive desceu as águas do batismo agora, no último dia 15. Apenas um. Hoje, os jovens, homens, já são quase 20. Aleluia. Tínhamos apenas 3 jovens adolescentes. Nós já temos um grupo de coreografia com 13. Que é isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus está salvando. Já é necessário construir um templo maior. Se você ouviu a voz do Senhor nesta noite, venha, entregue a sua vida a Jesus. Levante a tua mão, faça alguma coisa, diga: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Mas se você já é crente e deseja ser um ganhador de almas, receba esta palavra: o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo, aleluia. O Senhor conta contigo, aleluia. Você é um missionário de Jeová na terra, glória a Deus. Não espere que os anjos te digam isso em sonhos. Você já foi chamado por Deus. Aonde, pastor? Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, lá está o meu nome, lá está o teu nome, lá está o nosso nome. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os campos já estão brancos. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Para encerrar o trabalho, o pastor Vigílio vai louvar a Deus e nós vamos servir ao Senhor com nossas contribuições, tá? Eu propus no meu coração, as nossas contribuições de hoje, né, as ofertas sejam direcionadas para o trabalho indígena, para os irmãos verem que a igreja e a Desley, quando o pastor Coutinho assumiu o campo, né, de São Luís, eram, se eu não me engano, 40 congregações, tá? Hoje, para a glória de Deus, já são 600 trabalhos estabelecidos. A igreja está cumprindo o ID de Jesus. A igreja não tem plano de enriquecimento, muito menos ilícito, ou lícito, seja o que for. A igreja cumpre o seu papel de pregação do evangelho, pregando o evangelho ao pecador. Tanto que os irmãos estão
em Bom Jesus das Selvas, em uma tribo indígena. Lá não tem dinheiro, lá não tem enriquecimento para os irmãos, não na terra, mas há um enriquecimento no céu, tesouro espiritual. Então os irmãos, abençoe o trabalho que será redirecionado às missões transculturais. Quem estudou hoje na escola bíblica vai lembrar que a missão ao indígena, ela é transcultural. Algum irmão aqui quer almoçar um macaco frito? Alguém? Ninguém. Pois os irmãos lá, eles não têm uma pizza, uma lasanha. O que eles têm lá é macaco, tatu, paca. Eu já fui e gostei. A gente não pode comer aqui, mas pode comer lá, né? Porque faz parte da lei. Então vamos abençoar o trabalho do Senhor Jesus. Pode louvar. Acho que eu vou aproveitar para comer pizza daqui a pouco. Ré maior. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pianinho. Tupanheiro, o pauro picatune, ere puru amutar tu tupan. Tupanheiro, o pauro picatune, ere puru amutar tu tupan. Alguém disse para mim assim: pastor, amanhã vocês estão de volta para a aldeia. Nós estamos de volta. Nós viemos aqui, irmãos, para o aniversário do nosso primeiro neto. Ele aniversariou ontem e nós participamos da festa, né? Foi, a gente diz assim, um sonho, né? Um sonho. Amanhã a gente acorda para a realidade. Quando chegar são 11 horas de viagem. Chega em Bom Jesus, a gente pega 2 horas de estrada carroçal, só Poaca, até chegar na aldeia. E vamos orar para que a ponte que dá acesso para a aldeia esteja boa para a gente atravessar. Senão a gente fica mais 2 quilômetros a pé.
pastor, e vocês, como é assim, deixar a casa, deixar a família, deixar a parentela, deixar o conforto e ir? Como é? Eu digo, para ir para uma outra terra, um outro povo. Eu digo, na vida de quem é chamado, vocacionado por Deus, a gente não vê assim, irmãos, como um outro povo, um lugar diferente. Não, na vida dos que são chamados, dos que são vocacionados por Deus, é assim, ó. Amanhã a gente volta para casa. Amém? Amanhã a gente volta para casa. Orem por nós, tá bom? Que Deus continue abençoando esta igreja linda, em nome do Senhor Jesus.